Galisteu versus Xuxa. A guerra silenciosa que dura 30 anos. A verdade que ninguém conta. A namorada de Ayrton Senna foi ao velório do homem que amava e chegou de ônibus. A ex-namorada foi num dos primeiros carros, ao lado da família, e dormiu na casa deles naquela noite. Isto não é ficção, isto aconteceu. E é a história que o Brasil conhece apenas pela metade. 1º de maio de 1994. Adriane Galisteu chega ao velório de Ayrton Senna, com um crachá colado no peito com a letra A, de amigo. Não de namorada, não de companheira, não da mulher que passou os últimos 405 dias ao lado dele, que abandonou a carreira de modelo para acompanhá-lo pelo mundo, que falou com ele pela última vez ao telefone na véspera e pediu para ele não correr. Para a família Senna, naquele dia, Adriane Galisteu era A, de amigo, como qualquer outro convidado qualquer. O carro de Adriane foi um dos últimos do cortejo. O de Xuxa Meneghel, ex-namorada separada de Senna há 4 anos, foi um dos primeiros. No final da cerimônia, Viviane Senna e Xuxa Meneghel saíram juntas no mesmo carro. Xuxa dormiu naquela noite na casa da família. Adriane Galisteu ficou a pé. Literalmente. Este foi o momento zero de uma guerra que nunca foi declarada em voz alta. Mas que nunca, em 30 anos, parou de acontecer. Nos bastidores da televisão brasileira, nas redes sociais, nos documentários, nas séries de streaming e em cada entrevista onde cada palavra foi escolhida com bisturi. E hoje você vai finalmente ver esta guerra por inteiro. Hoje você vai descobrir por que a família de Senna tratou Adriane Galisteu como se ela não existisse, e qual foi o papel exato de Xuxa Meneghel em tudo isso. Vai descobrir o que Xuxa revelou no seu documentário em 2023, que fez Adriane Galisteu chamá-la de deselegante em entrevista ao vivo. E por que essa palavra disse muito mais do que parece. Vai entender por que a Netflix quase cancelou a maior série brasileira da história do streaming por causa dessas duas mulheres, e o acordo secreto que foi feito nos bastidores para que a série pudesse existir. E vai descobrir o que aconteceu em novembro de 2025 que mudou o equilíbrio desta guerra para sempre. Uma reviravolta que a maioria das pessoas ainda não entendeu por completo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. Deixa o like também. Ele ajuda muito mais do que parece. E agora? Vamos ao início de tudo. Para entender esta guerra, é preciso primeiro entender o amor que veio antes dela. E esse amor tinha um nome que o Brasil inteiro conhecia: Xuxa Meneghel. Era 1988. Ayrton Senna era tricampeão mundial de Fórmula 1 e o homem mais admirado do Brasil. Xuxa Meneghel era a rainha absoluta da televisão brasileira. Um fenômeno sem precedentes no entretenimento nacional. 2 impérios, 2 marcas, e quando esses 2 mundos se encontraram, o Brasil inteiro parou para olhar. Ayrton Senna foi atrás de Xuxa com tudo que tinha. Enviou flores, cartas, mandou um avião particular para buscá-la. Xuxa contou que quando o viu pela primeira vez, em vez de dizer oi, os 2 ficaram se olhando. Se abraçaram como se já se conhecessem há anos. Senna chegou a participar do show da Xuxa num dos momentos mais icônicos da televisão da época. O Brasil acreditou que aquele era o casal perfeito. Mas nos bastidores, havia uma terceira pessoa a decidir o destino deste namoro. E essa pessoa era Marlene Matos, a empresária de Xuxa, que controlava cada detalhe da carreira da apresentadora e que não queria Ayrton Senna por perto. Marlene deu um ultimato direto a Xuxa: ele ou a carreira. Xuxa, anos depois, contou o que aconteceu com uma honestidade que surpreendeu. Sempre que eu ficava com ele, sabia que teria um dia de cão no dia seguinte. Eu tinha a Marlene no meio que mandou eu escolher o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho. A escolha foi feita. E foi Xuxa quem terminou com Ayrton Senna, não o contrário. Este detalhe é fundamental para tudo o que vem a seguir. Na Playboy de 1990, Senna disse que Xuxa delirava pela profissão e simplesmente se fechava no seu mundo. O biógrafo Ernesto Rodrigues revela um episódio que Xuxa nunca confirmou,
mas que as fontes são consideradas sólidas. Nas vésperas do Natal de 1989, Senna voou até Nova York para fazer uma surpresa a Xuxa. Chegou à porta dela, vestido de Papai Noel. Xuxa o mandou embora. Senna ainda tentou reatar em 1990. Não foi correspondido. Mas décadas depois, com Senna morto há anos, Xuxa admitiu: depois que ele morreu, fiquei 2 anos sem beijar ninguém, tendo uma vida de viúva sem ser viúva. Uma viúva, sem nunca ter sido a namorada no momento da morte. E é exatamente aí que a história começa a complicar-se. Você acha que Xuxa se arrependeu de ter escolhido a carreira em vez de Ayrton Senna? Comenta aqui embaixo. Quero muito ler o que você pensa sobre isso. Enquanto Xuxa Meneghel seguia a sua carreira e guardava no silêncio a mágoa de uma história inacabada, do outro lado de São Paulo, uma jovem chamada Adriane Galisteu construía a vida com as ferramentas que tinha. E eram poucas. Adriane Galisteu nasceu no bairro da Lapa, em São Paulo, em 18 de abril de 1973. Perdeu o pai quando tinha apenas 15 anos. A partir desse momento, Adriane Galisteu começou a trabalhar para ajudar a sustentar a mãe e o irmão, que seria diagnosticado com o vírus da AIDS e morreria com apenas 28 anos. Adriane Galisteu não começou com facilidades. Começou com perdas. Mas Adriane Galisteu não ficou parada. Aos 11 anos, já cantava em grupos infantis. Aos 16, assinou com a Ford Models e estreou como modelo profissional. Em 1993, Adriane Galisteu apareceu num videoclipe que chamou a atenção e começava a construir o seu espaço no mundo com as próprias mãos. E então, chegou uma festa após o Grande Prêmio de Interlagos de 1993, e com ela, Ayrton Senna. Os dois conversaram, dançaram. Adriane Galisteu deixou o número de telefone escrito num papel antes de ir embora. Senna ligou. E o que começou naquela noite durou 405 dias. Até o momento em que tudo acabou da pior forma possível. A própria Adriane Galisteu descreveu aquele período com uma honestidade que poucos teriam coragem de ter. Era a menina que morava na Lapa e que de repente estava a jantar com celebridades em Mônaco. Adriane Galisteu largou projetos de modelo, recusou trabalhos no estrangeiro e reorganizou a vida inteira para acompanhar Ayrton Senna pelo mundo. Quem estava nos bastidores da Fórmula 1 naquela época diz que Senna mudou com Adriane. Ficou mais calmo, mais presente, mais humano fora da pista. Um dos amigos mais próximos de Senna disse que ele era uma pessoa triste e Adriane o deixou mais feliz. Senna deu-lhe de presente um Fiat Uno com a placa Derry. E Adriane Galisteu guarda esse carro até hoje, mais de 30 anos depois. No dia 30 de abril de 1994, véspera do Grande Prêmio de San Marino em Imola, Adriane Galisteu ligou para Ayrton Senna e pediu para ele não correr. Adriane estava em Portugal. Senna estava na Itália. Ele ouviu, agradeceu e correu na mesma. No dia seguinte, Adriane Galisteu ficou a saber da morte do homem que amava pela televisão, em Portugal, sozinha. Voou para o Brasil. E o que a esperava no velório foi uma humilhação preparada por quem devia tê-la acolhido. E que o Brasil inteiro viu acontecer sem perceber bem o que estava a ver. Adriane Galisteu chega ao velório de Ayrton Senna, 21 anos, 4 dias depois de ter falado com ele pela última vez. E à entrada, alguém colou no seu peito um crachá com a letra A, de amigo. Os familiares de Senna usavam a letra F, de família. A namorada de Ayrton Senna, nos últimos 405 dias de vida, foi classificada como qualquer outro convidado. O recado estava dado desde o primeiro momento. No cortejo, o carro de Adriane Galisteu foi um dos últimos da fila. Xuxa Meneghel, que tinha terminado o namoro com Senna 4 anos antes e que, segundo a própria Xuxa, mal tinha falado com ele desde que ele começou a namorar Adriane, seguia num dos primeiros carros, ao lado da família. Dentro do cemitério, Adriane Galisteu foi colocada a sentar ao lado de Xuxa Meneghel. O desconforto foi tão visível
que a própria família Senna interveio e reposicionou as duas. Adriane Galisteu ficou ao lado de Leonardo, irmão de Ayrton. Xuxa Meneghel ficou do lado de Viviane Senna. No final da cerimônia, Viviane Senna e Xuxa Meneghel saíram juntas no mesmo carro. Adriane Galisteu ficou a pé. Naquela noite, Xuxa dormiu na casa da família Senna. Adriane Galisteu foi para casa sozinha com o crachá A no bolso. No livro Caminho das Borboletas, lançado meses depois, Adriane Galisteu escreveu: "Estou a viver um pesadelo. Há momentos em que estou forte, consciente de tudo, e outros em que estou totalmente fora de mim." Em 1996, Viviane Senna concedeu uma entrevista à revista Paris Match e atacou Adriane Galisteu sem rodeios. "Adriane não tem o direito de falar da vida de Ayrton. Essa moça sempre utiliza a imagem do meu irmão para se promover. Nós só achamos que, se ela está precisando de dinheiro, deveria trabalhar como todo mundo e parar de explorar a imagem de um morto." Adriane Galisteu nunca respondeu com a mesma violência. Anos depois, quando questionada sobre a relação com a família Senna, disse apenas: "Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá. Gosto de resolver as coisas." O café nunca aconteceu. E o padrão que começou naquele velório em 1994 iria repetir-se durante as 3 décadas seguintes em cada homenagem, em cada documentário, em cada série sobre Ayrton Senna que o Brasil produziu. O que você teria feito no lugar de Adriane Galisteu naquele velório? Teria ficado em silêncio e engolido tudo? Ou teria reagido? Comenta aqui embaixo. O que aconteceu no velório de Ayrton Senna em 1994 não foi um episódio isolado. Foi o primeiro capítulo de uma guerra onde as armas não são gritos nem confrontos diretos, mas silêncios calculados, exclusões estratégicas, indiretas em entrevistas e curtidas cirúrgicas nas redes sociais. Uma guerra que durou 30 anos. E para perceber a dimensão desta guerra, é preciso vê-la facto a facto. 1995. Adriane Galisteu lança Caminho das Borboletas, a sua versão dos 405 dias ao lado de Senna. O livro vendeu. A família Senna detestou. Viviane Senna acusou Adriane Galisteu publicamente de explorar a memória do irmão. Adriane Galisteu continuou. 2010. O documentário Senna, dirigido por Asif Kapadia, aprovado pela família, venceu o BAFTA e foi aclamado internacionalmente, sem mencionar Adriane Galisteu uma única vez. O documentário mais premiado sobre Senna. E a mulher que estava ao lado dele quando morreu simplesmente não existia. 2023. Xuxa Meneghel lança o seu documentário no Globoplay e faz uma revelação que reacende tudo. Diz que tinha um encontro marcado com Ayrton Senna no dia antes de ele morrer, enquanto Senna namorava Adriane Galisteu. Disse que planeava ir ter com ele, que imaginava que iriam ficar juntos depois de ela deixar a empresária Marlene Matos. No mesmo documentário, Viviane Senna apareceu e disse que Xuxa e Senna não precisavam um do outro para se alavancar. Uma indireta tão direta a Adriane Galisteu que o Brasil inteiro percebeu. Adriane Galisteu respondeu em entrevista com palavras medidas, mas afiadas. "Não me magoou, mas achei que Xuxa foi deselegante. Acho que uma mulher que a vida toda se preocupou com exemplos não deu um bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir atrás do namorado dela." E completou com a frase que cortou tudo ao meio. "Foi ela que terminou com ele, não foi ele. Quando comecei a namorar, eles já estavam separados há mais de 2 anos. Não entrei no meio de nada." 2024. A série da Netflix explode nas redes sociais. O público fica indignado com o tratamento dado a Adriane Galisteu. Adriane curte nas redes sociais uma publicação que diz que Xuxa nunca será a viúva de Senna. O Brasil interpreta como uma provocação direta. Adriane Galisteu não desmente. Xuxa Meneghel fica em silêncio. Porque esta é a guerra mais sofisticada que existe, aquela onde nenhuma das duas partes admite que está a lutar, mas onde cada movimento é calculado com precisão cirúrgica. E o movimento seguinte
foi o maior de todos. Se este vídeo está a fazer sentido para você, compartilhe agora com alguém que também vai querer ver isto, porque o que vem a seguir é a parte que chocou o Brasil inteiro. E antes disso, você é Tim Galisteu ou Tim Xuxa? Vai nos comentários e escolhe um lado. Quero ver qual é o mais forte aqui no canal. 2024. A Netflix decide produzir Cena, a maior aposta da plataforma em conteúdo brasileiro até então. 6 episódios, produção milionária, distribuição global. Mas antes mesmo de as câmeras começarem a rodar, uma batalha aconteceu nos bastidores que quase impediu que esta série alguma vez existisse. E essa batalha tinha um nome: Adriane Galisteu. Viviane Senna, irmã de Ayrton e presidente do Instituto Ayrton Senna, que detém o controle sobre a imagem e o legado do piloto, pressionou a Netflix para que Adriane Galisteu fosse completamente apagada da série. Totalmente. Como já tinha acontecido no documentário Senna por Ayrton do Globoplay, lançado no mesmo período, que não menciona Adriane Galisteu uma única vez em toda a sua duração. A Netflix recusou. Os executivos da plataforma argumentaram que apagar Adriane Galisteu da história de Senna seria uma desonestidade narrativa impossível de sustentar. Ela estava ao lado do piloto nos últimos 18 meses de vida dele. A família não cedeu. A Netflix não cedeu. E o projeto chegou a estar em risco real de cancelamento. O acordo que desbloqueou a produção foi um meio-termo que agradou a poucos. Adriane Galisteu apareceria na série, mas de forma reduzida. O resultado final: a personagem de Adriane Galisteu, interpretada pela atriz Julia Fotti, teve 1 minuto e 33 segundos de tempo de tela em toda a série. A personagem de Xuxa Meneghel, interpretada por Pamela Tomé, teve 16 minutos. E um episódio inteiro dedicado ao namoro com Senna. 16 minutos para a ex-namorada que terminou com ele em 1990. 1 minuto e 33 segundos para a namorada que estava ao lado dele quando morreu em 1994. Quando a série estreou e os números vieram a público, a indignação nas redes sociais foi imediata e avassaladora. O público percebeu o que tinha acontecido. A mulher que o Brasil viu sair a pé do velório do namorado em 1994. Foi tratada exatamente da mesma forma 30 anos depois, numa série vista em todo o mundo. O padrão nunca mudou. Apenas mudou o ecrã onde aconteceu. Adriane Galisteu reagiu com a elegância que sempre a caracterizou. Disse que ficção é ficção, mas curtiu aquela publicação. E o Brasil entendeu o recado. Você acha que a família de Senna teve o direito de controlar a narrativa sobre a vida dele? Ou foi uma injustiça com Adriane Galisteu que o Brasil nunca devia ter deixado acontecer? Comenta aqui. Esta discussão importa. Novembro de 2025. Exatamente 1 ano depois de a série da Netflix a ter reduzido a 1 minuto e 33 segundos, Adriane Galisteu lançou o documentário Meu Ayrton na HBO Max. 2 episódios de 45 minutos cada. A sua versão. A história que ela nunca tinha conseguido contar com o espaço e o respeito que merecia. E desta vez, ninguém controlou a narrativa. Ninguém decidiu quanto tempo de tela ela tinha. Ninguém escolheu o que podia ou não podia ser dito. O documentário, dirigido por João Weiner, reuniu depoimentos de pessoas que nunca tinham falado publicamente sobre Senna. Amigos íntimos, pessoas dos bastidores da Fórmula 1, nomes como Emerson Fittipaldi e o jornalista Roberto Cabrini, entre outros. Pessoas que estavam lá, que viram o que aconteceu, que conheceram o homem sem o capacete. O mesmo homem que Adriane Galisteu conheceu e amou. Xuxa Meneghel foi convidada a participar. Recusou. A família Senna não se pronunciou sobre o documentário, nem para participar, nem para criticar. O silêncio, desta vez, foi deles. O resultado foi inequívoco. O documentário foi elogiado pela crítica. Atingiu bons números na plataforma. A HBO Max manifestou interesse em mais produções do gênero, com Adriane Galisteu. A Folha de São Paulo escreveu que o documentário restitui Galisteu na história de Senna e humaniza personagens. 30 anos depois do velório onde ficou a pé com um crachá de amigo.
Adriane Galisteu tinha finalmente o seu espaço, o seu documentário, a sua voz, sem pedir licença a ninguém. Adriane Galisteu disse sobre o processo: "Quase não fiz. Foi muito difícil para mim. Já tinha recebido outras ofertas, mas tudo em tom polêmico. Esta produção não é uma resposta a nenhuma outra produção sobre o Ayrton. É a minha história. E sobre todos os que tentaram apagá-la. Por mais que quisessem, jamais conseguiriam me apagar." A menina da Lapa, que foi jantar em Mônaco, provou que nunca precisou da permissão de ninguém para existir. E agora tem um documentário numa das maiores plataformas do mundo para provar isso. Você assistiu ao documentário Meu Ayrton? O que achou? Vale a pena? Conta nos comentários, especialmente se já tinhas visto a série da Netflix antes. Quero saber se a visão que tens desta história mudou depois de ver a versão de Adriane Galisteu. 30 anos. 30 anos de silêncios estratégicos, de crachás humilhantes, de documentários que apagam e de séries que escolhem quem existe e quem não existe. 30 anos de uma guerra que nunca foi declarada em voz alta, mas que toda a gente viu acontecer. E agora a pergunta que este vídeo inteiro foi construído para responder: quem ganhou esta guerra? A resposta honesta é que esta nunca foi uma guerra entre Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel. As duas nunca se confrontaram diretamente, nunca trocaram insultos públicos, nunca declararam guerra uma à outra. A guerra real foi sempre pela narrativa de Ayrton Senna, um homem que o Brasil transformou em lenda, e que por isso mesmo toda a gente quis controlar. Xuxa Meneghel teve o amor mais famoso de Senna, o namoro dos dois maiores ídolos do Brasil nos anos 80. Adriane Galisteu teve o amor que estava lá no final. Os 405 dias finais, a última conversa, a dor de saber da morte pela televisão e de chegar ao velório com um crachá de amigo. São histórias diferentes, são amores diferentes, e durante 30 anos o Brasil só quis ouvir uma delas. Mas alguma coisa mudou em novembro de 2025. Não porque Adriane Galisteu finalmente ganhou, mas porque pela primeira vez a sua versão existiu com dignidade, com espaço e com o reconhecimento que sempre mereceu. E isso diz algo importante sobre todos nós, sobre como uma sociedade decide quem merece ser lembrado e quem deve ser esquecido, sobre como o controle da narrativa de um herói pode silenciar durante décadas as pessoas que realmente o conheceram, e sobre como a verdade, mesmo quando demora 30 anos, sempre encontra uma saída. Adriane Galisteu disse uma vez: "Todo mundo conhece o herói de capacete. Eu vivi o homem sem o capacete. E talvez seja essa a maior verdade de toda esta história. Agora eu deixo a última pergunta, e é a mais forte de todas. Se Ayrton Senna estivesse vivo hoje, você acha que ele teria ficado com Adriane Galisteu? Ou teria voltado para Xuxa Meneghel? Pensa bem antes de responder. E vai lá nos comentários dizer o que achas. Quero muito ler cada opinião. Se este vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Inscreve-te se ainda não o fizeste. Compartilha com alguém que vai gostar de saber esta história. Até ao próximo.